Alcibíades, ele era um discípulo de Sócrates, com um perfil bem diferente daquele, digamos, aquele discípulo mais tranquilo, mas Alcibíades ele tinha ambição política, ele queria ser um líder em Atenas. Alcibíades era muito apegado aos prazeres, né? Ao vinho, às mulheres, aquela coisa toda, mas, por outro lado, Alcibíades amava Sócrates, Alcibíades queria conhecer profundamente e vivenciar a doutrina socrática. E nesse diálogo Alcibíades maior tem um encontro em que Alcibíades revela para Sócrates o seu projeto de se tornar uma notoriedade, uma liderança política em Atenas. E aí Sócrates vai dizer que para que ele se torne uma liderança que quer governar as outras almas, governar uma cidade, ele primeiro precisa governar a si mesmo. E para governar a si mesmo, ele precisa se conhecer, ele precisa cuidar de si. Então, Sócrates aí lança dois princípios, que é o gnose auton, conhece-te a ti mesmo, e o cuida de ti mesmo, epimeleia reauton. Né? Então, esses dois princípios, eles foram recentemente revisitados, estudados com o filósofo francês Michel Foucault, que a sua última parte, o último Foucault, dos anos 82, 83, 84, Foucault passa a se dedicar a conhecer melhor as práticas da antiguidade de autocuidado e de autoconhecimento, e necessariamente ele faz estudo desse diálogo Alcibíades. Mas não é somente no diálogo Alcibíades que Sócrates coloca esse ponto do conhece-te a ti mesmo para a evolução. Também no diálogo Cármides, ele propõe o autoconhecimento, ou seja, sempre que possível, Sócrates está conclamando aqueles jovens que o frequentavam para que eles pudessem, primeiro, reconhecer que o mais importante é a alma, né, mais do que o corpo, e a alma tem que ter grandeza moral. Por isso, Allan Kardec, lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, naquela introdução, tem 4 partes, né? Começa com o objetivo desta obra, ele fala das notícias históricas, etc, etc. Allan Kardec, e na 4ª parte da introdução, ele vai colocar Sócrates e Platão como precursores do pensamento cristão e do pensamento espírita. E ele tem um cuidado, inclusive, de transcrever de forma combinada alguns trechos de diálogos de Platão, em que a doutrina socrática está manifesta, da defesa da alma, do melhoramento da alma, da supremacia, da primazia da alma sobre o corpo. Porque na Atenas de Sócrates, na Atenas do seu tempo, quais eram os valores, qual era a tábua de valores de um jovem ateniense? Então, os jovens de Atenas, eles queriam ser ricos, eles queriam a glória, eles queriam, por exemplo, eles queriam a beleza física perfeita, corpos bem modelados, né? A ginástica, desde a infância, fazia parte da grade de disciplinas da educação dos gregos. Então, essa era a base, os valores, né? Era o que, enfim, era colocado para as pessoas. E Sócrates vai dizer que o mais importante não era isso, mas era a alma, e a alma tornar-se melhor. Acho que alguém formulou uma questão aqui, isso. A questão é a seguinte: a fala de Paulo, não faço o bem que quero, mas o mal que não quero fazer, é o que faço. Está dentro dessa sua proposta? Sim, é preciso ver, e aí nós temos um estudo psicológico de Paulo excelente, que é a obra Paulo e Estevão, né? De Emmanuel por Chico Xavier, que agora completou 83 anos, né? Agora em julho, né? Essa obra, ela demonstra ali que às vezes as pessoas têm uma visão muito idealizada, que os apóstolos, que Paulo parece um homem santo, mas
mesmo se lendo os Atos dos Apóstolos e as próprias cartas de Paulo, se percebe que Paulo, na verdade, viveu duas existências de uma só vez. Ele teve uma existência como Saulo, orgulhoso, ele tinha muitas qualidades, era um grande intelectual, uma pessoa, uma inteligência proeminente lá no Sinédrio, em Jerusalém, mas ele era uma pessoa praticamente fanática, né? E com uma disposição de tolerar a violência, a perseguição. Então, ele tinha dentro de si essa carga, e aí depois, quando ele se torna o apóstolo Paulo, um homem dedicado a Jesus, ao cristianismo, ele permanece com essas memórias, ele permanece com essas disposições e vai ter que fazer um manejo, né? E ficar muito vigilante para que aquele Saulo que ainda existia dentro dele não se expressasse, não se manifestasse claramente, né?